Bem-vindos ao Seguindo o Medo. Apaguem as luzes, aumentem o volume e ouçam com atenção cada estalo ao seu redor. Hoje, vocês vão conhecer uma das lendas mais sombrias do sul do Brasil. E lembrem-se do nosso aviso. Os mais velhos contam histórias, porque algumas verdades só sobrevivem disfarçadas de lenda. Preparem-se. Agora começa. O Carvoeiro da Noite de Natal. Lajeado. Grande acordava como uma fotografia antiga. O cheiro úmido das matas, as casas de madeira com pintura envelhecida, o frio leve mesmo em dezembro, e o silêncio quase religioso que pairava entre as colinas estreitas. O sol da manhã entrava pelas frestas das janelas, deixando filetes de poeira dançar no ar. Era uma cidade que parecia não ter pressa, e nem motivo para tê-la. Diante da casa azul clara construída pelo avô em 1966, Maria, já frágil nos ossos mas firme no olhar, se inclinava devagar, segurando um pedaço de carvão entre os dedos. As mãos, que haviam cuidado de tantos, tremiam naturalmente pelo peso da idade, mas o traço escuro que ela desenhava na calçada tinha uma precisão quase ritualística. Júlia, com seus 12 anos e ares de adulta precoce, observava da varanda, mastigando um pedaço de pão caseiro e franzindo o nariz com impaciência. Luiz, 2 anos mais novo, segurava no peito o velho terço da avó, atento como um animalzinho que tenta compreender o mundo antes de julgá-lo. Vó, por que a senhora está fazendo isso? Luiz perguntou, com a suavidade que sempre o caracterizava. Maria respirou fundo. O cheiro do carvão, seco e mineral, parecia subir junto com a história que ela carregava na voz. É para afastar o carvoeiro, meu filho. Ai, vó. Júlia revirou os olhos. O Papai Noel do mal. As pessoas daqui acreditam em cada coisa. Maria ergueu o rosto devagar. Havia algo sério, quase melancólico, na forma como fitou a neta. Um brilho que dizia que aquilo, para ela, não era brincadeira. Não é uma história para amedrontar criança. É para lembrar as pessoas do que acontece quando a gente esquece o que importa, murmurou, voltando a riscar o chão. O carvão estalou entre os dedos dela. Luiz se aproximou, tocando o traço negro ainda fresco. O carvoeiro vem só no Natal, né, vó? Se tiver criança mal comportada? Sim. Júlia bufou, debochada como sempre. Então ele vai vir te buscar, Luiz. Júlia. Maria ralhou, mas sem dureza. Não se brinca com certas coisas. A brisa da manhã soprou, trazendo o cheiro de lenha queimada e pasto molhado. Lajeado. Grande parecia suspirar junto com a velha. Júlia observou a marca de carvão, tão simples, tão comum, e tão carregada de um significado que ela se recusava a aceitar. Para ela, tudo aquilo não passava de superstição de gente antiga. Mas Luiz, impressionável, olhou a avó com uma reverência silenciosa. Maria então se sentou no banquinho da varanda e contou a história como lembrava de ouvir quando pequena. Dizem que o carvoeiro era um menino como vocês. Trabalhava na carvoaria. Até que, numa noite de Natal, o filho do dono o empurrou para dentro do forno, queimado vivo. Alguns dizem que ele volta para levar as crianças que fazem mal aos outros e deixa carvão no lugar delas. Houve um silêncio. Júlia fingiu rir. Luiz engoliu seco. Era apenas uma lenda, mas a forma como o ar pareceu esfriar naquele instante fez Luiz apertar o terço com mais força. 14 anos se passaram. A vida levou cada um para longe daquele amanhecer simples. Maria agora estava morta. E nada em Lajeado Grande parecia tão tranquilo quanto antes. O velório acontecia na igrejinha branca no centro do município. Lá fora, o vento passava entre os eucaliptos, produzindo um lamento constante. Dentro, Júlia Silva, agora veterinária formada, 30 e poucos anos, carregava um semblante cansado, culpa, arrependimento e uma nostalgia difusa que lhe arranhava a garganta. Ao seu lado estavam o marido, Miguel, e o filho de 10 anos, Davi,
Uma réplica perfeita da Júlia de outrora. Inquieto, malcriado, cheio de energia mal direcionada. Entre eles, o cão Bart, um golden enorme e amoroso, parecia o único verdadeiramente confortável no ambiente. Júlia terminou de abraçar algumas senhoras da comunidade quando viu o irmão, agora Padre Luiz, aproximar-se. O mesmo olhar bom de sempre, mas com um cansaço novo, como se carregasse mais do que deveria. "Me desculpa, Luiz", ela murmurou. "Eu devia ter vindo antes. O arrependimento é só uma janela, Júlia. Ou a gente olha para fora e aprende, ou fica encostado nela para sempre", respondeu o irmão, sereno. Eles se abraçaram longamente. A morte havia sido natural, e ainda assim havia algo incômodo no ar. Não tristeza apenas, mas uma sensação de que algo permanecia inacabado. Depois do enterro, no dia 22, Júlia decidiu ficar para o Natal. Talvez fosse a chance de reparar algo dentro dela mesma. Ao levar Miguel e Davi para conhecer a casa da avó, ela percebeu o quanto tudo permanecia igual. Os móveis antigos, o cheiro de madeira guardada, os porta-retratos revelando a passagem das décadas. No quarto de Maria, um silêncio denso parecia permanecer suspenso, como se a velha ainda ocupasse aquele espaço. Davi, curioso como sempre, começou a mexer nas gavetas. Trouxe à luz uma caixa antiga, com uma tampa riscada de tempo. "Olha, mãe!" gritou segurando um pedaço de carvão. Antes que Júlia pudesse reagir, o menino correu pela casa riscando a parede, seguido por Bart, que latia como se estivesse participando da brincadeira. "Miguel!" ela gritou. "Pelo amor de Deus! Tira isso da mão dele antes que ele pinte a casa inteira!" Quando finalmente recuperou o carvão e respirou fundo, seus olhos caíram sobre um caderno dentro da caixa. As páginas amareladas revelavam anotações de Maria. Datas, lembretes, como se cada palavra fosse um fragmento de memória. Até que encontrou algo quase apagado. Riscar a entrada com carvão. Um sorriso irônico escapou de seus lábios. "Ah, avó, sempre suas manias." O vento bateu à janela. Um estalo seco ecoou pelo quarto. Júlia ignorou. Jogou o pedaço de carvão no lixo. Um gesto simples, irrelevante. E, ainda assim, um fio frio percorreu sua espinha. Na manhã seguinte, conversou com Luiz sobre a lenda. Ele riu com a doçura habitual. "Cada povo tem suas histórias. E elas dizem muito sobre nossos medos e sobre o que tentamos proteger." "Ah, Luiz, pelo amor de Deus." Ela balançou a cabeça. "Não vai me dizer que você acredita nisso também?" "Acredito no que as histórias despertam", respondeu ele. "Talvez fosse bom se você fizesse como a avó fazia. Nem pensar." O irmão sorriu, triste, como quem já sabe o fim de uma história antes de ouvi-la. Ela riu. De si mesma. Dessa cidade. Da tradição. Daquilo que não entendia. O risco na porta da casa de Maria não existia desde o dia anterior, quando ela jogou o carvão fora. Parecia um detalhe sem importância. Parecia. A ceia terminou. Os presentes foram abertos. Risadas preencheram a casa. O clima era leve. Quase como nos velhos tempos. Quase. Já passava da 1 da manhã, quando Davi finalmente adormeceu. Júlia e Miguel se recolheram ao quarto da avó. Luiz decidiu dormir ali também, em seu antigo quarto, antes de voltar cedo para a missa da manhã. Quando Júlia se despediu do irmão no corredor, um estouro ecoou pela casa, como vidro estilhaçando. Em seguida, um grito. De criança. "Davi!" O mundo desabou em segundos. Eles correram. Bart latia sem parar. No quarto antigo de Júlia, onde Davi dormia, havia apenas a cama. E sobre ela, um amontoado de carvão. Quente. Davi havia desaparecido. E o silêncio de Lajeado Grande pareceu acordar de um sono antigo. A noite que seguiu o desaparecimento de Davi foi longa como um céu sem estrelas. Em Lajeado Grande, o murmúrio das vozes cresceu como fumaça. Passos rápidos nas ruas de terra, lanternas que pontilhavam quintais,
vizinhos que se aglomeravam com olhares que não sabiam se buscavam consolo ou culpados. O latido de Bart rasgava a escuridão em intervalos, um sinal animal de pânico que unia homens, mulheres e crianças na mesma trégua de medo. No primeiro momento, tudo foi prático. Telefonemas, civis organizando grupos, a polícia do município mobilizando viaturas. Havia checagens nos riachos, vasculha de matas de pinheiro, buscas nas barrancas do Rio Golfo. Mas onde a luz das lanternas tocava, nada havia além de chão pisoteado e galhos partidos. As sombras de lajeado grande se fechavam novamente sobre os rostos dos que buscavam. Foram os meninos do bairro que trouxeram a primeira pista concreta. Uma trilha de pegadas pequenas, misturadas a marcas de carvão, que partiam da estrada de terra em direção a um descampado onde se erguiam as ruínas do antigo forno carvoeiro. A polícia selou o perímetro, lanternas reviraram terra, e Bart seguiu, farejando com intensidade, até que seu latido mudou. Tornou-se um som tenso, urgente, que cortou a noite como navalha. Quando chegaram às ruínas, encontraram não o corpo de Davi, mas um forno de tijolos aberto, um forno carvoeiro. A perícia trabalhou com cuidado, isolou o local. Poucos puderam ficar ali junto à polícia. A cidade, que até então lidara com a lenda do carvoeiro como um folclore conveniente, foi atingida por algo mais denso: a dúvida. Alguns passaram a crer na maldade antiga. Outros procuravam explicações modernas: sequestro, fuga, acidente. Havia quem, com voz baixa e rápidos sinais cruzados, repetisse o nome de Maria, como se rogasse por um erro que não ocorreu. Ela não riscou a entrada, cochichava-se nas esquinas, como se o traço de carvão fosse a última linha de defesa entre o mundo e o que, agora, os havia atacado. A imprensa regional surgiu como um vento frio. Repórteres atravessaram a cidade, plantaram câmeras, perguntaram, escreveram cabeçalhos. As perguntas repetiam o óbvio: onde está o menino? Júlia sentia as perguntas como lâminas. Em casa, ela passou a ouvir recordações que não eram suas. O riso de Davi vindo por um corredor vazio, uma canção infantil que se aproximava e se apagava, como rádio quebrado. Às vezes tinha a sensação, vívida, palpável, de que algo tocava sua perna como um sopro de carvão, deixando um traço negro na meia. Acontecia ao ponto de ela, algumas manhãs, encontrar manchas escuras nas cortinas ou na roupa de cama, e não ter como explicar. Nos sonhos de Júlia, Davi corria por trilhas de carvão, seu riso ecoando em salas vazias. A cidade inteira parecia composta de cinza. Ela acordava com o peito apertado, o rosto suado, encontrando o caderno de Maria aberto em cima da mesinha, como se a avó, por ironia da morte, ainda guardasse a chave para entender o que acontecia. Luiz, por sua vez, enfrentava outra pressão: a fé contra a lógica. Nos confessionários, homens e mulheres ora pediam orientação, ora confessavam culpas que pareciam pequenas perto do que acontecera. Maridos admitiam ciúmes, mães, negligências, adolescentes, vandalismos aparentemente inofensivos. Tudo isso fazia Luiz questionar: era arrependimento que se exigia para que o carvoeiro perdoasse? Era o ferro da punição antiga ligado a faltas modernas? Em suas noites, sentado no banco vazio da capela, ouvia a madeira ranger e, ao fechar os olhos, via o rosto de Davi. E, por vezes, algo mais. Uma sombra com barba, mãos manchadas, um saco pesado às costas, imóvel como uma promessa. A cidade começou a se fechar em si mesma. Pessoas passaram a riscar com mais capricho as entradas de suas casas. Outras, aterrorizadas, mudaram-se. Alguns pais, surtados pela culpa, deixavam crianças acordadas pela noite inteira, com luzes e rezas. E havia ainda os que apontavam dedos para Júlia, sussurrando que a mãe, ao descuidar da tradição da avó, fora cúmplice do destino. Isso corroía a mulher que já vinha ferida pela culpa, empurrando-a para uma ponta afiada de isolamento. Houve também pequenos milagres de fé.
velas acesas em esquinas, preces entoadas que se espalhavam pelo ar frio. Luís, no púlpito, começou a sentir a comunidade se apoiar nele com uma intensidade que assustava. Em sua missa de domingo, os rostos eram mais cansados, as orações mais longas. Ninguém parecia pronto para dizer que havia uma solução, e a igreja passou a ser um depósito de perguntas. A madrugada anterior ao Natal seguinte pesava sobre Lajeado Grande como um céu baixo demais, um teto sombrio prestes a desabar. A cidade, encolhida sob neblina úmida, parecia esperar. Cada casa riscada com carvão, cada porta vigiada, cada alma dividida entre fé e medo. A lenda do carvoeiro, antes lembrada como curiosidade folclórica, havia se tornado um idioma que todos compreendiam. Naquela manhã, a igreja amanheceu com bancos já ocupados, velas acesas antes mesmo da primeira missa. O burburinho era tenso. Algumas crianças seguravam a mão dos pais com força demais. Idosos mantinham o olhar fixo no chão. Luís sentia a atmosfera como quem sente o peso de um livro sobre o peito. Ele sabia que agora existia uma nova tradição. Toda véspera do Natal, as pessoas queriam que ele contasse novamente a lenda. A história que tinha nome, rosto e ausência. Davi. Júlia havia ido embora de Lajeado Grande, sem despedidas formais. O olhar dela, no último encontro, era o de um espírito quebrado. Não um abandono da fé apenas, mas do mundo inteiro. Antes de partir, deixou a casa da avó trancada e murmurou ao irmão: "Este lugar não quer mais a gente, Luís. Ele devora o que toca. Júlia, prometa que não vai me pedir para voltar." "Nunca pedi. Só rezei para que você não fosse embora sozinha." Ela não respondeu. Apenas entrou no carro, Miguel ao volante, Bart deitado no banco de trás, os olhos tristes voltados para a janela e a cidade ficando pequena no retrovisor. Já havia quase um ano que não se viam. Naquela missa da manhã, Luís se levantou diante dos fiéis. A voz, quando surgiu, parecia arrancada de um lugar profundo. Não como padre apenas, mas como irmão de uma dor que ainda caminhava com ele. Ele precisava contar o que viu aquela noite no forno carvoeiro. "Meus irmãos", começou com o evangelho fechado sobre o altar. "Hoje contamos a história que nossas famílias repetem há gerações. Mas Respirou fundo. Eu preciso contar como esta história se tornou verdadeira para mim." O silêncio que se seguiu era tão denso que parecia possível escutá-lo. "Naquela noite", continuou ele, "Quando o menino Davi desapareceu, caminhamos a cidade inteira. Muitos aqui estavam comigo, e todos lembram quando ouvimos o latido." O murmúrio se espalhou contido. "O Bart", disse alguém ao fundo. "Sim", respondeu Luís. "O cachorro de Júlia. Ele desaparecera no meio da busca. E quando o ouvimos novamente, parecia chamar, como se soubesse." As pessoas se inclinaram para a frente. Algumas fecharam os olhos. "Seguimos o som", prosseguiu Luís. "E ele nos levou até onde ninguém mais tinha coragem de ir. O forno carvoeiro, antigo, abandonado, mas quente. Havia carvão em brasa, embora ninguém tivesse acendido fogo ali por décadas." A imagem voltou nítida à mente dele. O forno fumegando, uma sombra de calor que parecia respirar. A polícia isolou o local. Procuraram restos, pistas, qualquer coisa. Não havia nada, nada. Nem vestígios humanos, nem marcas de fuga. Nada além do calor, do cheiro de lenha antiga e das pegadas que terminavam em cinzas. Uma mulher começou a chorar baixinho. "Naquele dia", disse Luís, a voz firme apesar do tremor. "Eu achei que tinha visto algo entre as sombras do forno. Algo que se movia como homem, mas denso como fumaça. Mas pensei ser cansaço, desespero, ou talvez o reflexo de minha própria culpa." Ele passou a mão pelo rosto. As velas tremulavam, todos observavam. Ele continuou. "Quando voltamos para casa, a cidade estava calada, as portas riscadas, o carvão sob cada porta, e ninguém ousou perguntar em voz alta o que todos pensavam." Um senhor cruzou o peito lentamente. Outro murmurou uma oração.
O medo coletivo se reerguia como um animal desperto. Desde então, continuou o padre, tenho estudado a lenda, rezado, buscado respostas que não encontro nas escrituras. O carvoeiro não é apenas punição, ele é a memória de um crime. Um menino queimado vivo por outro menino. A maldade infantil transformada em sombra eterna. Ele não vem apenas por crianças más. Acredito que ele vem quando esquecemos. Um arrepio percorreu os fiéis. Vem quando deixamos de guardar. Luís respirou fundo. O que nos protege? E olhou para o chão, como quem lê palavras invisíveis escritas no piso de madeira gasto. O risco de carvão. As pessoas murmuravam, algumas em concordância amarga, outras em incredulidade nervosa. Não vim dizer que uma lenda governa nosso destino. Vim dizer que o mal, quando esquecido, se torna mais forte. E que neste Natal, como no anterior, precisamos lembrar. Porque ele sempre volta onde a porta fica aberta. Barulho de cadeira arrastando. Um vento frio soprou pelas janelas, apesar do calor de verão. Depois da missa, Luís permaneceu sozinho na igreja, guardando velas, ajeitando o altar, mas, na verdade, evitando ir para casa. A noite de Natal o enchia de um pressentimento denso, como se caminhasse sobre carvão quente. Quando finalmente apagou as luzes e abriu a porta principal, reparou algo no chão. Pequenos fragmentos pretos, espalhados como migalhas. Pó de carvão. Ele se abaixou, tocou os grãos com a ponta dos dedos. Ainda estavam quentes. Não, sussurrou. Virou-se de súbito. Havia alguém parado na esquina oposta da praça. Uma figura imóvel, alta, com barba desgrenhada, endurecida por fuligem. Roupas escuras, impregnadas de carvão até o tecido endurecer. E nas costas, um saco pesado, deformado, parecendo cheio de pedras ou algo semelhante. O coração de Luís bateu como punho contra a parede. Davi! Escapou pelos seus lábios sem que ele tivesse intenção. A figura não se moveu. O lampião da rua fez a silhueta tremer como se fosse fumaça tentando ter forma de homem. Por um instante, os olhos dele, se eram olhos, parecem refletir brasas. O padre piscou. E a figura havia desaparecido. Não correu. Não se escondeu. Simplesmente não estava mais ali. O ar ao redor cheirava a madeira queimada. Luís cambaleou 2 passos para trás, a mão sobre o peito, o terço pendendo da outra mão. E foi naquele instante que compreendeu o verdadeiro horror. Não era a presença do carvoeiro, era o silêncio dele, o modo como surgia e sumia como se testasse. Não a fé, mas a lembrança. Se a cidade começara a esquecer de novo, e ele voltaria para cobrar. Na manhã seguinte, Luís encheu um pequeno cesto com pedras de carvão, as últimas que restavam da antiga caixa de Maria, guardada por décadas. Na saída da missa, entregou uma a cada fiel. Guardem, disse sério. Não como superstição, mas como lembrança. O mal cresce onde a memória falha. As pessoas aceitaram em silêncio. Enquanto distribuía, sentiu novamente aquele arrepio, a sensação de ser observado. A praça inteira, iluminada pelo sol, parecia ter uma sombra que não combinava com a direção da luz. Ele ergueu o rosto. Na mesma esquina da noite anterior, alguém observava. Não mais apenas uma sombra. Agora, uma sugestão de figura, como se o calor distorcesse a imagem de um homem feito de cinza. As mãos, negras, seguravam o saco ao ombro com uma familiaridade sinistra. Uma brisa rápida trouxe o cheiro dele até o padre, carvão quente e infância queimada. Luís piscou, firme, recusando desviar. A figura inclinou ligeiramente a cabeça, como reconhecimento, e sumiu. O padre fechou os olhos, respirou fundo e voltou-se à porta da igreja. O último fiel recebeu sua pedra de carvão. Uma menina pequena, com tranças e olhos tímidos, segurou a pedra com ambas as mãos, como quem recebe algo sagrado. No ano seguinte, mais casas riscaram suas entradas. Não por superstição, mas por memória. Júlia, longe dali, às vezes acordava com cheiro de carvão no quarto.
Bart latia para portas vazias. Miguel evitava falar sobre isso. E Luiz, todos os natais desde então, contava a história nas missas. Não como lenda, mas como advertência. Ao final, repetia sempre a mesma moral. O mal não precisa ser forte para entrar. Só precisa que a gente esqueça de fechá-lo do lado de fora. E na porta da igreja, cada criança recebia um pequeno pedaço de carvão. Não como ameaça, não como superstição, mas como memória da noite em que o carvoeiro da noite de Natal voltou. Obrigado por ter escutado esta história até o fim. Para ajudar o canal a continuar trazendo relatos como este, não esqueça de se inscrever, deixar seu like, comentar o que achou e compartilhar com alguém que também gosta desse tipo de conteúdo. Seu apoio faz toda a diferença.